temos algumas questões sociais, né, que viram as más línguas ou em teorema de valor moral sobre perpetualidade fracionada, tipo, né, em que momento cinematograficamente, né, vira-se, se fulano casar com fulano, ou pela lógica de perpetuação, o que vira o novinho ou não novinho, ou em teorema, né, tem que, e se tiver que, por um minuto, pensando em incesto, pró-desincesto, né, amor além das capacidades, amor de precisar, né, se são iguais ou até que ponto, né, que emprestar barriga comum, trepar com outro em teoria de filhos entre pais ou isso e aquilo, sobre justificar a potencialidade de velho a novo, ou sobre, né, o valor da importância de garantir o trânsito cósmico em causa e efeito de aterrissagem, e não necessariamente, que sobre alguns critérios o que vira, né? O sujeito sair artificialmente, né? O que vira o direito ou desbravar o direito de nascer e morrer sobre uma verdade colocada entre máximas como limite que justifica, que impulsiona até onde você desacatar o cosmo e ser convidado a conhecer a perpetualidade cósmica aterrissada, o limite de até onde ou nu, que momento as propriedades tais implicam as relações autotrofíveis não mais irredutíveis, que implica até que ponto são bebida, comida, radiação, que implica o limite de nascer e retomar ou estar um arcabouço anatomizado que justifique que a outra, no mínimo, comeu, bebeu, enfiou no cu alguma coisa, reagiu, né? Para dizer, para traduzir o que é a linearidade do modelo padrão, que no mínimo nu, dizer que as coisas de comer tem que pegar em algum lugar, são relações heterotrofíveis no mínimo, fracionadas ou repetitíveis, ou que engenhocam uma questão, né, idas ou vindas de um cosmo, que implica, né, em que momento necessidade de se tornar autoprodutivo, pró-clonalizante, perpetuador, que implica se sentir sozinho e estar a uma cópia, uma subcópia de você, né? Tem-se essa questão em teoria de sair do um, voltar a um, onde está o erro, ou quando dois, se vem de um, se não vem de um, de onde vem, para onde vão. Então, essa teoria cientificiza-se de maioria, desde que não seja mais um, mas tem exceção, mas que exceção não seja singularidade, e que a massa não responda à responsabilidade de materialidade nem abstratualidade, que né, o descabimento do inocente cientificiza, o que virou naturalização de ateísmo, e efeitualidade de monoteísmo, caso portas abertas a fechadas, o que fica de fora é o fracasso ou é o valor moral de quem fica de dentro, a quem espera cair, e dizer que ganha uma espécie de fartura espacial, ganha uma nova comodidade sobre naturalismo, entre fracasso ou reversa saturada, sobre subsistencializar ou não precisar subsistencializar, e se deslizar entre a probabilidade temporal, a quem justifique temperaturalidade cabível perante, né, modelo social, né, entre o outro, né, igual, veio de você e morre depois, morre antes, vem diferente, aparentemente deficiente, ou a quem aponte dificuldade de a quem intercarregar nas costas, quando, né, que vira o prazer fundível, e a quem a desgraça dos que carregam a barriga e os que não carregam a barriga, né? O fracasso do golpe da barriga, quando apontada a barriga, entre Maria não necessariamente barriga, e os descabidos, nem todos decifráveis sobre, né, já que ganharam independência ou abraçam alguma independência de poder sair, poder meter a mão, tem mais força, tem isso, aquilo, a desgraça tenebrosa sobre tudo isso aí, quando a gente implica, né, espacialidade engenhocada, o que adquirir astronomização, vai lá para fora, mas vai ter que dar a bunda virtual para alguém, ou parar de dar a bunda, tá indo por amor à pátria, porque sobre milagre ou antes de milagre, entre um de um, não perpetuada, quem justifique apontar que não precisa de perpetuação, quando o engenhocamento, que implica um desbravamento social e numa impostação
Ah, mas entre deixados, perdidos e tal, mas virou, né, um engenhocamento muito caro e descabido a condição patriarcal. Vai, fica, vai mole, volta duro, vice-versa, o que virou entre justificar desbravamento de cosmo para mais valorizar o que já não valorizam, sobre o que a largura, a horizontalidade eventual das relações heterotrofíveis deixadas, sobre complexidade criacionista, até que ponto desbravar e não desbravar, entre propriedades fundamentais do que colocam como heterotrofia semidurável, semente, bicho, a quem justifique mineralização, água, fogo, terra e ar propriamente dito, né? Para quem deixa de comer ou tá come só isso, na teoria não vive de luz ou não bebe água, papapá, papapá. Quando o que virou entre isolados, entre guines, não desbravado, em extinção, volta a ser, papapá, então lá fora deve ter mais, e se assim for, né? Quando a minuciosidade implica, né? A quem observar e tocar, e repetindo tocantes viraram tragicidades, né? O que é a ética de deslizarem entre sensoriais e o que vira, por exemplo, isso é a merda do proctologista, isso é por causa da ginecologia, mas é o parteiro, mas é quando a condição genitais, e não necessariamente entre todas que não são induzidas por não perceberem, não entenderem e ainda não deixarem de violar condições genitais, quando apontada a virtualidade, o que virou sexo virtual em todas as classes, em toda infidelidade, o que é a podridão do banheiro, não necessariamente no banheiro, aceitarem estar. O bom é que assim mantém o quente do relacionamento tão longe, então é sempre o sexo virtual, encontra só final de semana, o oba da coisa toda, quando há quem justificar os falsamente etiquetados sobre o que vira, né, entre alturas, profundidades, velocidades não necessariamente descabidas, tudo acontece, olhar um peito por cima, olhar um cu por baixo, uma calça que cai, isso que rasga, e você pensa, né? Porque acontece com você, é seu olho, é o olho do outro. Ou quando as condições da beleza e poder falar, apontar, olhar isso, olhar aquilo, quando você é convidado à liberdade, ou impulsionar e devolver a liberdade. Nossa, um gambá de novo, é um gambá, né? Macaco? Gambá. Sei lá, no fio. E quando isso implica a quem incomodar, e se fosse o outro, se você fosse o outro, mas isso é padrão do homem não gostar, ou isso é padrão da mulher não fazer, e se fosse um filho seu? Imagine se não fosse o filho seu, já fez com o filho seu, finge que não faz com o filho seu. A quem justifique pais e filho seu, e teoria de adotado e não adotado, e reconhecimento que na maioria das vezes os pais, caso né, tradicionalizarem, sapientaram um padrão de serem pais, e a sustentabilidade que implica em probabilidades maiores, que viram regras, se no final das contas isso gera isso, então isso é bom, mas isso não pode fazer, até dado momento não seria, que implicam irresponsabilidades. Mas eu não fiz no passado, você está me cobrando de mim, mas você não fez. O que é entre pais e filhos, e questões quando justificar perante atitudes, né, minuciosidades reais sobre em que momento o corpo esconde, pratica, omite o que vira corpo puro, a quem justificar divino não necessariamente burro, sagrado não desnecessariamente não profano, que é o profano, né? A prática do prazer em qualquer velocidade ou entre dois, e a quem implica em que momento só é bom, se for depois do terceiro, quem vira o prazer apontado ao primeiro ou desprimeiro, a teoria de beira do caminho, transcendentalidade de ir e vir, dizer que ia estar preso na outra dimensão, ou não necessariamente, como fica numa mesma vida, colocar o protocolo real de poder estar esse ou não aquele, mas esse chegou primeiro, onde está o erro? Mas, sobre todo momento, quando a questão, né, aconteceu num dado lugar, o que era virtualidade entre apócrifos e referentes, ou a conversa fiada que muito se fala, ouvir a potencialidade como não ser o apóstolo primeiro ou a quem segundo, né? Sobre todas as questões, a quem justificar minuciosidade que se propague, né? Porra rala, porra grossa, fazer render, não fazer render, num dado momento explode, estoura, quem vira sim, vira não, cadeia aberta, cadeia fechada, sobre as minuciosidades da virtualização, que é de fato a percepção momentânea, o senso crítico que acate ou não desacate céu e inferno, né? Que é ter a malícia e não ter a malícia, a quem atribui a correntificação
santidade é o limite do prazer, velocidade do prazer, que não altera a fila do outro, esse é o melhor, então se faça mais fudido, mais perpetuador. Mas aquele nunca fez, ou finge nunca ter feito, o que sobra para mal fazer ou bem fazer? Quando olhar as questões virtuais, né, quando entre alturas e profundidades, ou dizer que num dado momento, se a transcendentalidade existe, esses estratos estão entre virtualidades, ou relações frequenciais cegas e não necessariamente a quem justifique, né, paradigma da ressurreição como paradoxo de abdução, né, questões minuciosas quando colocar as responsabilidades e as práticas, o que fica descabido, né, ao prazer porcoso de infidelidade, independente de padrão, que se gostem pelo prazer de usurpar, roubar e dizer quem sobrou de igreja em algum momento e quando foram, sobre as questões colocadas literalmente desherançáveis, né, para herançar desherançando, né, a quem justifique sim ou não, né, teorema do correntismo variável, a quem justifique constante isolada, ou minuciosidade que categorize a pureza da constante, e a quem culpe a fracionariedade da potencialidade descabida. Dizer que num dado momento entre estática e dinâmica, a podridão é a velocidade descabida e o modelo padrão implica, ou estar padronizado a um corpo implica em você estar laico, estar no meio do caminho. Você esconde o céu ou o inferno, o tipo, né? Macro permite-se ver grandezas sobre grandezas como desgrandezas, né? As pelo osso, pela vértica horizontalidade, mas tem essas condições internas, o que pode radicalizar internamente e truncar externamente, como de fato está constantemente vendo de fora, e ser uma funcionalidade automatizada, mimetizada, permeável, ou todas as possibilidades que mesmo eu coloco e foram estratificadas, foram naturalizadas, correntificadas, estratificadas sobre campos miméticos efetivados, castificado sobre um campo comum, ou colocado, aparentemente diz que assim habilidades se tornam crescentes, né? Quando habilidades se tornam alinhadas sobre vértico horizontalidades, com margem de segurança para você subsistenciar a independência, e, entre aspas, convidar os relativistas multipropriedades, os que fazem, né, se tornarem mais potentes, essa relação de impotência quando não estou levantando uma casa, não sei energizar uma casa, mas, né, no final tudo dá certo e continua 110, 220, toda essa porcosidade que está, né? Como conseguem proliferar além da capacidade produtiva, se existe até um platô padrão, até para fuder de qualquer maneira, e toda a cagada que aí está. E quando a gente coloca situações virtualizadas, o que virou a conveniência de quem? Quando implica em você registrar, até onde repetir, quem traduzir pedaços de gravações, unicidade da coisa, interpretação, deixa só a voz, deixa só a imagem, tapa a cara, mostra só a bunda, né? Eu represento toda a superioridade, sendo mulher, atingindo o platô de atleta ao limite do que é uma atleticidade conveniente, multiarticulada em relações multi-institucionais, multidepartamentadas, mostrando o que é a versatilidade das necessidades subsistenciais, assim entre o mega ré e careca, e assim levando a todas as considerações das máximas e das mínimas que a condição hóstil articular implica, né? Até que ponto dizer que da cabeça para cima você tem, né? O que é a relação corpo-mente, a dicotomizável como dicotomizável, quando num dado momento, ainda que você interpretar, alguém dissecou, mostrou de fora, num dado momento você ia fazer sua ausculta, parece que você está um derramamento de sangue, tem ódio de caveira, tem uma caveira dentro de você, está em constante multiplicação, e o corpo é algo literalmente extraordinário sobre o bombardeio, o que é o bombardeio cósmico, que garante a anatomicidade prensada, né? E a verdade. Então o fracasso, né? Não necessariamente quem vai para o espaço ou vem do espaço, tem esse fracasso de descabimento de não se libatar, não está a sustentabilidade da autossexualização, ou não necessariamente entre tocar, masturbar, isso ao longo do tempo, essa teoria de mulher pode ou não pode, homem pode ou não pode, e isso basta que você queira um contexto e ninguém sabe, ainda que olha para sua cara, isso trazia um convite, ou nem olha, ou ali você está pensando, a pessoa pode estar pensando outra coisa, você não está fazendo, no momento que você está fazendo, não está pensando que a pessoa está pensando outra coisa, a mesma coisa, tamanhas coisas, que viram essas impostações
perante a exemplariedade e a minuciosidade de exatificação de regras não acidentáveis, como literalmente sustentáveis, que se façam inabaláveis, né, sobre inafiançáveis, invioláveis, sustentáveis, até que dure, o que vira um convite de quem ficar, atribuir que o outro foi ou voltou, né? O que virou platô de eternidade, né? Infinitivo, verbo gerundificação, que é mesmo algo absurdamente e aparentemente inacreditável, né? Realmente a minha história hoje, para mim, né? O que é o cosmo, né? Num dado momento, lógico, surda, sua capacitância, você conhece condições sensoriais, lógico que é comigo, é comigo, é comigo, é comigo, e de repente, sobre algumas condições aparentemente mais instintivas, era muito mais radical e mais puro do que eu pensava. A minuciosidade, em que momento a saturação e engenhocamento de algumas questões impõe você recorrentificar integralidades, correntes, e mesmo o que são os campos, a dilatação temporal, que mesmo vem a talho dimensivizar fórmulas, escalaridades mesmo minuciosas, já que me sobrou fartura para brincar com música, para subsistencializar, e mal li dicionários, num dado momento, uma língua, ou assim se fez essa língua, ou isso flexibiliza entre gíria, não gíria, tal, é um infinitivo de probabilidades, utilizem essa ou aquela. Então tem a grandeza, implica em imensidões singulares, né, a quem subsistenciar monoteísmos como politeísmos, a quem poligamia subsistenciar a grandeza direta como indireta do que vira poligamia heterotrofível, né, ou direito, ou mesmo fracasso, quando não querem ter aos pedaços ou não querem que estejam entre todos, tem que ser destituído, tomar o lugar, e como que carregam? Se tem um tempo no próprio lugar, o que é o destempo no lugar do outro? Quando virou vocacionalidade ou racionalidade, o direito de uniformizar, poderem ver tudo e fazer tudo, e utilizarem a bizarrice sexual e o fracasso de toda essa desgraça que aí está, que implica que alguns se tornem incompetentes, desprazerosos, a ter que limpar o rabo de descabidos, constantemente fudendo, e cada vez não tem nada a perder ao joguete de quererem depurar ou nem pensarem sobre isso, e ganharem liberdade sobre usurparem, porque usurpam, sujam a rua, fazem da rua imundo, não são trabalho e nunca foram casa, muito menos andares. Então, questões quando você colocar, né, só para você referencializar, a minuta, né? Referencial de você subsistencializar as máximas. Até que ponto o prazer fica veloz, mais instintivo, e dizer que lhe sobra buscar uma compensação. Bom que for um novinho que muito não pensa, ou responde a qualquer instinto delinquente, desde que ele foda, ou saiba responder à fecundação máxima. E aí? Tem um filho com você? Onde você foi? É filho, é pai, foi família? Quando dizer que entre um velhinho ou uma velhinha fica destituído, e dizer que alguma foda tem que aparecer, e não necessariamente, mesmo quando não aparece. Se tamanha grandeza é feita, onde determinada plenitude não é alcançada. A quem justifique observáveis e não observáveis, quando em modelo de a minha hombridade, né? Por que eu tenho que ser mais... Onde foram homens? E eu tenho que ser mais homens do que muitos homens e mulheres que eu não conheço iguais a mim. Não conheço, nem dentro de casa. E de ter que jogar na cara, né, a porcosidade de grupos, e em que momento se tornar mimeticamente inconsciente, veloz, insatisfeita ou sobressatisfeita, corajosa, pelada, mal vestida, etiquetada, né, moralista descabida, não funciona, e tá sobrando, né, coisa de freira, não necessariamente, né. A quem justifique ao católico e voltar a sobrar nele, né? Que é os mais ou menos, até que ponto o erro cristão, né? Quando a coisa diz, né? Então para que você foi buscar o outro? Mas quem foi então não fui eu, ou se não fosse a minha janela, ou o meu trabalho, a minha condição. E o que vira? Dizer que alguns se tornaram representativos quando não tem homens e mulheres à altura, dizendo que determinado palco revelatório como profético literalmente se faça entre as máximas do nu ao ainda mal vestido, né?
sobre as considerações, mas esse fez isso e aquilo, lutou, não interessa que lutou, já não pode lutar. O que é lutar com uma articulação convencionada que não implica, né, e desqualificar a potencialidade da luta, sendo que toda forma de instrumentalidade corporal, independente de você estar entre deixados, perdidos ou utensiliados, que equipamentizam máquinas ou qualquer coisa assim, né, que vira condição indireta entre os seus apendiculares ou suas condições, em que momento isso implica, né, subsistenciar, que constantemente tem que ir levar a eles o que inclusive nunca tiveram, né, constantemente está entre indecifráveis tenebrosos, que fazem questão de serem delinquente, o tal do 24, e o tal do bi, o tal de ninguém é de ninguém, bando de filhas da puta, demoníaco, que em trabalho nunca tá bom. São racistas de todas as formas, aí pagam de macho, pagam de fêmea, pagam de religiosos e destituem condições literalmente complexas e dão mais margem para eles se tornarem insustentáveis, racistas, não quererem fazer, não acham que recebem suficientemente, porque as coisas cobaiadas, né, a causa e efeito do cobaiamento estimularam cientificizar, né, campos geneticíveis, laicos, né, questão racial que mesmo impõe, né, quando tocar, quando é permitido tocar e precisar subsistenciar trabalho, entre o tal do animal, a quem justifique decifrar o que categorizaram como humanizado, mas as questões virtuais, né, causa e efeito de controle para descontrole, que quando a coisa em estados de potência, né, viram negligências, quando a coisa convida a imperar negligência, você pode ver em tal horário você não é potência, você não teve lá, de forma presente, de fato você não teve, você teve entre uma cinematografia, você teve entre uma música não é uma prece, não é um testemunho direto. Questões que viraram, né, incongruências sobre angariações, sobre o fundos e a leveza da cultura. Dançar pode-se dançar de qualquer maneira, quem bem marcha, a necessidade de marchar. Ou dizer o que vira mesmo a amplitudinação angularizável, que assim eu coloco que vira linearidade, que permite, impõe seriedade de todas as formas, é quem justifica varejo e atacado. Pedaço que diz, né, isso se torna uma profissão de excelência, como entre, né, direitos e deveres advocacíveis, né, entre o viver e morrer da medicina, é quem justifique, né, a verdade naturalizadora da igreja, é quem justifique necessidade de milagre saturado, e que sature que precisa ser um Deus saturado, Jesus que passeou e não foi, não ouviu e esqueceu, aí resolveu voltar, entre o ir e vir e o correntismo dos jogadores totais, quando isso implica irresponsabilidades reais, né. Então viram um bando de, né, se o peru é pequeno, estupa criança, se o peru é grande, estupa o cu que não tem nem fundo. Tudo quanto é uma coisa tão porca, o que virou o limite de dizer se façam depurados, civilizadamente aceitem a morte, porque vão morrer mesmo, continuem bem gozando, vão ter na solução final a maior fartura de imperialismo que nunca tiveram, mas é um convite à morte, né? E a extinção de se tornarem não observáveis, né? Que momento dizer que sai, acontece com mais ou menos, e a cruzinha do mais é quem justifique, saturados ou reagirem indevidamente, né? Entre isolados e não isolados, como são negligenciadores, olha para frente, não olha para o que está acontecendo atrás, o olho está na frente, o cu está atrás, o cu é constante, a quem justifiquem as teorizações do limite da coisa, joga aqui, mas o lixo maior está lá, ou também vai para lá e nunca está bom, né? Sobre as questões que se tornaram complexas ou impõem direito e dever e liberdade para constantemente, né, praxeologizarem, né, questões e até que ponto, né, o paradoxo da praxeologia integral aterrizada e as tamanhas complexidades do descabimento, da roubalheira e da corrupção, da infidelidade absurdamente porca e o que virou a reversa virtual, ao ponto da largura hipertrofível também não justificar, né? Dizer, naquele tempo, né, enquanto o corpo era aparentemente o corpo a qualquer maneira, né, menos cirurgias, menos estética, menos genética, o que era trabalho ambicioso ou eclodiu, foram os momentos das eclosões, né, a eletricidade, o papapá, e depois vem algumas compensações, satura, aí vem para dentro do corpo até estufar o cu total, a buceta total, o pau total e fechar a boca, né, as cancelas abertas que para a democracia e para a justiça real em tempo integral eles não fazem.
Para quem justifica a ditadura de convidar a democracia, sendo que não tem democracia, visita testemunha na jogada de quem atira a primeira pedra, né? Que nem Jesus fez isso e aquilo. Então Jesus, dá licença, meu filho, fica aí, que quem vai falar é a mamãezinha. A mamãezinha apontada como aquela que agregou, né, ser filha de alguma traição não cabida, ou mesmo do pai que não se revelou a condição que, nesse ponto aterrizado, a quem justificou enfiar o cu na igreja e se manterem celibatários. Ui, ei, ai, boa noite, desligar aqui.